Aleluia. Graça e paz, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Eu prefiro isso. Ei. Glória a Deus. Aleluia. É uma alegria muito grande voltar a essa casa, estar aqui nesta noite, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Meu querido, tira um pouquinho aí o agudo, o grave. Tira um pouquinho o grave. Ei. Ok. E é muito bom nessa noite ver a igreja cheia de missionários e missionárias. Aí você me pergunta, eu sou um missionário? Eu sou uma missionária? Sim. É só uma questão de conscientização. E nesta noite o Espírito de Deus, Ele quer que nós venhamos nos conscientizar exatamente disso, da responsabilidade que temos em anunciar a palavra de Deus. A ordem já foi dada para toda a igreja. Todos nós que fazemos parte da igreja de Jesus Cristo, já fomos ordenados a ir ao mundo inteiro, pregando o Evangelho. Ide por todo o mundo. Esta ordem não foi dada só aos discípulos, foi dada à igreja. Antes de Jesus subir, ele disse: edificarei a minha igreja. A igreja é dele, e ele quer a edificação na igreja pela qual ele inaugurou, constituiu ministérios, deu dons a cada um de nós, para que nós venhamos nos conscientizar de que somos missionários. O que é um missionário? Missionário é todo aquele que está numa missão. E a igreja, ela está numa missão. Existem 3 tipos de missionário. O missionário geral, a obra missionária vocacionada, dada por Deus a toda a igreja, o ide por todo mundo. Existe a obra missionária específica, aquele que Deus chama especificamente para uma missão. E existe aqueles que se colocam voluntariamente dentro realmente da sua capacidade para fazer a obra do Senhor. Nesta noite eu quero transmitir a respeito de chamada específica para missões. E gostaria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Vou repetir para que você possa localizar o texto
Por favor, permaneça após a leitura com a Bíblia aberta no texto, porque nesta noite eu quero ministrar exclusivamente nesse texto. Diz a palavra do Senhor: partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu. Versículo 19, viu? 19. Quem encontrou aí, diga amém. Ok. Primeiro livro de Reis, 19. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Estando ele com a 11ª, chegando-se Elias a Eliseu, lançou a sua capa sobre ele. Então, deixando este os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Respondeu-lhe Elias: vai, volta, pois o que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu a carne e deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Curve a sua cabeça. Pai querido, eu oro para que seja feita exclusivamente a tua vontade. Eu me coloco, Senhor, como um instrumento nas tuas mãos, para nesta noite ministrar esse povo. Te agradeço por mais uma oportunidade de estar aqui nesta casa. Peço-te, ó Deus, em nome de Jesus, usa-me conforme a tua vontade, e o teu nome será glorificado. Prometo que toda a glória será dada a Jesus Cristo, e o nome de Jesus será glorificado neste lugar. Amém. Podeis sentar. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: eu e você somos missionários. Amém? Missionário é todo aquele que está em uma missão. Aqui na Terra não existe praticamente ninguém que tenha vindo a esse planeta que não tenha uma missão. E a missão que cada pessoa nesse planeta tem é a missão de servir. Você está aqui, eu estou aqui, estamos aqui nesse planeta não para ser servido, mas para servir. Às vezes, isso fica um tanto quanto obscuro da nossa mente, da nossa consciência e até das nossas ações. Achamos que Deus e o mundo é quem nos devem servir. Mas aprendemos com Jesus quando ele disse: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Entendam,
O médico, ele se especializa em alguma das áreas da medicina para servir. Ele serve aos seus pacientes. Se ele é um cirurgião, ele serve através das cirurgias aos seus pacientes. Até o pedreiro, ele serve ao proprietário da obra com a sua mão de obra e com a sua destreza de levantar paredes, assentar portas, pisos. Enfim, qualquer que seja o ser humano, deve ter a consciência de que está aqui na terra para servir. Está aqui na terra para cumprir uma missão. Alguém chama isso de chamada. E o que é a chamada? Chamada não é nada mais, nada menos que executar uma tarefa. Eu fui chamado, sim, para executar uma tarefa. Jesus me escolheu, sim, para executar uma tarefa, para cumprir uma missão. Então, Igreja do Senhor Jesus Cristo, você está aqui para cumprir uma missão. Você já é um missionário. O que você precisa verdadeiramente é saber quais são os princípios de um missionário. E nesta noite eu quero te revelar isso. Depois de já ter dito que você é uma pessoa com uma missão, é uma pessoa chamada para, que Deus te convidou para realizar algo, que Deus quer que a igreja realize algo. Entretanto, amado, quando descobrimos isso, evitamos fazer aquilo que Deus quer. Essa é a verdade. E nos centramos, às vezes, como religiosos apenas. Eu vou à igreja para ser abençoado. É bom vir à igreja, vir ao templo para ser abençoado. Melhor ainda é vir à igreja para ser uma bênção. Deus nos constituiu para sermos uma bênção. Isso me faz lembrar da chamada de Abraão. Quando Abraão tinha 99 anos, Deus disse: olha, para o ano você vai ser pai. Era uma missão que Deus tinha para Abraão. Era uma chamada. Estava elegendo Abraão como um missionário, aquele que executaria uma tarefa. E depois, naquele mesmo ano, no mesmo diálogo, Deus diz para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Nós precisamos enxergar qual é a missão que Deus tem para cada um de nós. A mais importante é ganhar almas, porque as outras missões que Deus tem para nós, elas são secundárias, com a finalidade de ganhar almas. O médico, ele atende os seus pacientes. Se ele é um médico cristão, ele tem por trás de toda a habilidade da medicina, de toda a composição de tarefa cirúrgica que ele aprendeu e se dedicou a fazer. Por trás disso, ele é chamado para ser um representante de Cristo, um porta-voz da palavra de Deus. O professor na escola educa as crianças. Ele é um educador, mas como cristão, às vezes, ele esquece que aquela missão naquela escola também é para falar do amor de Deus, engrandecer a Jesus, de sorte que não tem para onde correr. Todos nós já somos missionários. Não importa a área de ação. Quando fala-se de missões, pensamos em África, pensamos realmente no sertão da Bahia, ou por aí vai. Pensamos realmente em obra de igreja, pensamos em obra realmente pela qual possa nos dar status, possa realmente engrandecer o nosso nome.
Mas fazer missão não é engrandecer o nome de ninguém. Fazer missão é engrandecer ao nome de Jesus Cristo. O nome que está acima de todo nome. Por isso eu quero que nesta noite, através do que você ouça, você se conscientize que você já é um missionário. Não importa onde é a tua área de atuação, você já é um missionário. Se você vai ser um dirigente de uma congregação, se você vai dirigir um campo, uma igreja, isso aí depende de Deus. Mas o seu compromisso com a missão que Deus estabeleceu para a sua vida, ela é real. Você não aceitou Jesus simplesmente para estar na igreja e não ter a consciência de que você é útil no reino de Deus e que o Senhor te chamou e que o Senhor tem aparado todas as nossas arestas para que vá e dê fruto e o fruto permaneça. Alguém pode dizer bem assim, mas eu tenho um fruto de santificação extraordinário. Eu realmente sou uma pessoa completamente santa. É mais um motivo de influenciar pessoas para que elas conheçam a Jesus através do nosso comportamento. Quanto mais santo for, mais fruto vai dar. Amém? A verdade é, mesmo sendo altamente santo, ou a caminho da progressão da santidade, a tarefa é dar fruto para o reino de Deus. Eu não sei quantos anos você tem como cristão. O que eu te pergunto é, quantas almas você já ganhou nessa sua caminhada? Quantas pessoas você pode olhar ao seu redor e dizer, louvado seja Deus, Ele é meu filho na fé, ela é minha filha na fé, ela agora é minha neta na fé, porque ganhei fulano, fulano ganhou ciclano, e cada vez mais o reino de Deus está crescendo. É muito pouco vir à igreja apenas para ser abençoado. Deus te chamou para ser uma bênção. Diz para a pessoa que está do seu lado, você foi escolhido por Deus para uma missão. Um dia, Deus fala para Elias. Elias, está chegando o momento de você ser tirado da terra. Mas a obra não vai parar. Eu te escolhi, eu te chamei. E agora você vai trabalhar na vida daquele que irá te substituir. E eu quero falar da chamada missionária de Eliseu. Diz a Bíblia, versículo 19, partiu, pois, Elias dali. Ele estava em algum lugar. E achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. Estando ele com a 11ª, chegando-se Elias a Eliseu, lançou a sua capa sobre ele. Eu quero te dizer que nesta noite Deus vai lançar uma capa especial
sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre a sua missão. Preste atenção que você vai entender nos mínimos detalhes aquilo que Deus fez e aquilo que Ele também nessa noite irá fazer nesse lugar. Aonde Eliseu estava? A Bíblia diz que ele andava, era tarefa cotidiana de Eliseu, lavrar. Ele era um lavrador. Queridos, nós achamos que a nossa ocupação, às vezes, é a ocupação que Deus determinou para a nossa vida. Nem sempre é assim. Nem sempre aquele médico que estudou muitos anos na faculdade para se tornar um médico, ele está cumprindo através da medicina uma missão que Deus o deu. Nem sempre. Às vezes Deus queria ele em uma outra área, fazendo uma outra coisa, mas o homem é livre. O homem determina as suas escolhas. E graças a Deus por isso que o livre-arbítrio do homem ainda permanece. Eliseu estava ocupado, lavrando, cultivando, trabalhando. Isso me faz lembrar de quando Deus escolhe especificamente uma pessoa. Ele não pega por acaso, Ele não chama os desocupados, Deus não chama aquele que é inércia, aquele que verdadeiramente não terá preocupação com a chamada, com o ministério, com a função, com aquilo que haverá de realizar. Um dia estava Moisés ocupado, trabalhando com seu sogro, cuidando das ovelhas do sogro, quando de repente ele olha, vê a sarça, um fogo na sarça, e não se consumia. Isso mostra que Deus está sempre escolhendo quem está ocupado, para tirar de uma tarefa e colocar noutra. Em 1991, eu era funcionário da empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Ganhava muito bem. E Deus tinha falado ao meu pastor. E Deus tinha dito para ele: está vendo aquele jovem ali? Eu quero ele na obra. E o pastor veio a mim, eu estava trabalhando, eu não estava desempregado, eu não estava ocioso, eu não estava esperando uma oportunidade qualquer para ocupar a minha vida. A minha vida já estava ocupada. Estava ocupada com o meu trabalho, com a minha família, com os meus filhos. Eu já era uma pessoa ocupada, responsável pela minha casa, pela minha família. Também eu já era presbítero na igreja. E o pastor chegou para mim e disse: você vai, eu tenho uma congregação no sul da Bahia para você dirigir. Você vai? Eu disse: vou. Eu sabia da missão que Deus tinha para mim. Eu sabia que Deus estava me chamando para viver da fé, para ocupar o meu tempo com almas, com vidas. E desde 1991 eu estou no ministério e Deus tem cuidado de mim
da minha família, da minha esposa, dos meus filhos, das minhas netas, do meu neto, porque quando Deus chama, Ele só quer uma coisa: responsabilidade com a missão. Ele só quer isso, responsabilidade com a missão, responsabilidade com a chamada. E a gente vê Eliseu trabalhando, ocupado. E eu quero dizer uma coisa para você: quando nós estamos trabalhando, ocupado, é exatamente aí nesse momento que Deus vem para te promover. Pode ter certeza. Você olha a vida natural de um funcionário numa empresa. Ele é dedicado, responsável com aquilo que ele faz. O encarregado está olhando. A liderança está olhando. De repente, um dos líderes diz bem assim: olha, você não vai permanecer mais nessa função. Você vai ser promovido para outra. Olhe para mim aqui. Deus quer te promover, mas seja responsável com o que você está fazendo. Seja dedicado com o que você está fazendo. Há muitas pessoas que querem a promoção de Deus, outras querem promoção no trabalho, outras querem promoção na igreja. Será que o pastor não me vê? Porque ele não me promove? Porque eu fico o tempo todo aí como obreiro, não chego a diácono, não chego a presbítero, não sei como é que funciona muito bem a hierarquia aqui, mas acontece de uma coisa: Deus só promove a todos aqueles que ocupam os seus primeiros cargos e se dedicam naquela função, faz o papel pelo qual aquela missão exige que ele cumpra. Talvez você não tenha entendido. Eu vou explicar em outras palavras. De repente a pessoa é vaga no compromisso com o ministério de louvor. Ela é vaga, ela é despreocupada, ela não obedece horário, ela não obedece regra, ela não obedece realmente as coisas que deveria obedecer e ser dedicado naquilo que tem que ser, porque o coração dela está no louvor, na adoração. De repente acontece qualquer coisa e ela sai. Sabe por quê? Por falta de compromisso, por falta de dedicação, por falta de responsabilidade. A falta de responsabilidade, a falta de compromisso, a falta de dedicação é exatamente Deus dizer bem assim: eu vou cortar, eu vou limpar para que dê mais fruto. E ele limpa, porque ele vê dedicação, ele vê compromisso, ele vê responsabilidade. Quando ele não vê responsabilidade, dedicação, compromisso, ele diz: eu vou cortar. Se ele vê, ele limpa para que dê mais fruto. Aí o que é que acontece? O ministério de louvor avança, cresce, é uma bênção, ganha almas. Não precisa fazer muito esforço para cantar, só precisa dedicar todo o canto a Deus. Tudo aquilo que eu faço para Deus tem que ser bem feito. Amém? Tudo aquilo que faço para Deus tem que ser o melhor. Eu gastei aproximadamente 8 horas estudando essa palavra para transmitir aqui nessa noite, não qualquer coisa, mas o melhor que Deus colocou no meu coração para a sua vida. Não qualquer coisa. Amém? Veja isso.
Quando somos chamados, quando Deus tem uma tarefa, quando Deus tem uma missão, tá? Então, eu não devo fazer aquilo que eu gosto. Diga comigo, digam todos, digam: o missionário, a missionária não fazem o que gostam, faz o que Deus quer. Outro dia alguém chegou para mim e disse bem assim: pastor, por que o senhor não pergunta, não faz uma reunião com jovens e pergunta aos jovens de um a um o que é que eles gostam de fazer na obra? Eu disse: eu não vou fazer esse tipo de reunião, porque tanto faz ser jovem como ancião, tanto faz ser criança como adolescente, tanto faz ser velho como novo. Todos nós devemos fazer aquilo que Deus quer e não o que queremos fazer. Amém? Às vezes a sua missão é para pregar para toxicômano. Às vezes a sua missão é para ir na boca de fumo e libertar aqueles que estão drogados. Não, não vou, não quero, manda outro. Eu quero uma igreja pronta nos Estados Unidos para dirigir. Não é bem assim que funciona. Você tem que ser bom naquilo que você está fazendo, para que Deus vá te elevando, grau a grau, momento por momento, e o nome dele sempre sendo glorificado. Paulo era tão bom naquilo que ele fazia para Deus, que ele acabou sendo o maior escritor da Bíblia. Temos 13 livros de Paulo aqui inseridos nas Sagradas Escrituras. Isso era porque ele era bom, ele era responsável, ele tinha compromisso. Hoje não vai se levantar nenhum Paulo para escrever uma nova Bíblia, mas nessa noite Deus quer levantar pessoas pela qual ele possa usar, se dê para ele para ser cheio do Espírito Santo. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, vamos ter certeza que enfermos serão curados, paralíticos vão andar, mortos vão ressuscitar, o reino de Deus vai crescer na terra. Você precisa estar verdadeiramente ocupado, porque quando estamos ocupados, a capa do profeta cai. E se você quer que a capa do profeta caia nessa noite, o poder do Espírito Santo, a capa do profeta Jesus é o Espírito Santo. E se você quer que a capa do profeta Jesus, que é o Espírito Santo, caia nesta noite sobre a sua vida, tenha certeza que Deus quer que você faça um reparo mental, e você comece a dizer bem assim: olha, o que é que Deus quer que eu faça que eu não estou fazendo? Na obra dele. Diga comigo: o missionário de Deus não quebra princípios. Olha que coisa linda, está no versículo 20. Então, deixando Eliseu os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Fala comigo: o verdadeiro missionário não quebra princípios. Tem aquele missionário, sabe, que ele se acha missionário,
E ele começa a realmente dizer bem assim: está pensando o quê? Eu vou fazer a obra. O Espírito Santo está na minha vida. Eu vou fazer a obra. Pastor Gilmário não me dá oportunidade para fazer a obra, então eu vou fazer a obra de qualquer maneira, em qualquer lugar. Esse deixa primeiro eu beijar a minha mãe e beijar o meu pai, isso está relacionado a um grande mandamento. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias de vida. Eu amplio aqui, né? E digo que isso aqui está relacionado a todos os mandamentos. Não é simplesmente ir lá e pedir permissão a pai e a mãe. Olha, agora eu sou um missionário, pai e mãe, abençoe. É bom, é louvável. Mas isso aqui está condicionado aos mandamentos num todo. Está dizendo bem assim: olha, quer ser bem sucedido na sua missão, não seja rebelde. Quer ser bem sucedido na sua missão, não se levante contra os seus líderes. Quer ser bem sucedido, comece verdadeiramente por baixo. Amém? Por baixo. Comece lá, por baixo. Deus vai te usar gradativamente. E eu posso realmente dizer isso. Eu tenho 34 anos de ministério. Hoje eu sou pastor de uma igreja independente chamada Igreja Missionária Apacentar. Tem 17 anos. Mas durante 25 anos, eu acho mais ou menos que é isso, durante 25 anos eu estive debaixo de liderança. Eu estive ouvindo: vá ali, vá lá, venha cá, fica aqui, não saia, não dê um passo, não esteja fora da minha cobertura. Amém? E graças a Deus, Deus me fez realmente ser bem sucedido por todos os lugares que eu andei. São 14 igrejas edificadas, 70 obreiros levantados, só nesse período que eu estou aqui em Alagoinhas. Deus me deu um ministério abençoado. Tenho filhos na fé, pastores na Alemanha, na Inglaterra, no Canadá. Tenho filhos pastores rodando o mundo, pregando a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque lá atrás eu não me levantei contra nenhum dos meus líderes. Amém? Diga comigo: eu sou um missionário, mas tenho coordenação e coordenadores para seguir. Ninguém pode cumprir o chamado quebrando mandamentos. Verifique se aquilo que você acha que é o teu chamado está quebrando algum mandamento. Uma certa vez eu ouvi alguém dizer, não para mim diretamente, mas disse: o pastor acha que só ele tem o Espírito Santo. Eu vou fazer a obra do meu jeito, porque não é só o pastor que tem o Espírito Santo. Sabe, Deus não permitiu que desse um passo à frente. Não permitiu que desse um passo à frente. Voltou para mim e disse bem assim: pastor, eu me equivoquei. Por favor, abençoa a minha saída da igreja, para que o meu ministério possa ser abençoado. Se um dia você precisar de mudar de igreja, não saia de qualquer maneira.
saia sempre levando a bênção daquele que durante muito tempo foi, é autoridade sobre a sua vida. Nem Jesus, olha para mim, o grande missionário do universo, quebrou a hierarquia estabelecida pelo Pai. A Bíblia diz no livro de Tiago, a Bíblia diz no livro de Colossenses, a Bíblia diz no Novo Testamento, que ele foi submisso até a morte. Só foi bem sucedido porque foi submisso. Existe uma frase aqui no versículo 20 que eu quero que você entenda, porque todo missionário precisa entender o que quer dizer isso aqui. Quando Eliseu pediu a Elias que o permitisse ir à sua casa, beijar o seu pai e a sua mãe, e depois ele voltaria, Elias disse: vai, permitiu, vai e volta. Pois que te fiz eu? Ou seja, Elias estava dizendo para Eliseu: Eliseu, eu chamo a atenção da tua consciência. Você tem agora a consciência de saber o que foi que eu te fiz? O que foi que eu te fiz? Eliseu, o que foi que eu te fiz? Você sabe o que foi que eu te fiz? Quando arde no teu coração a chamada, a missão de Deus, quando o pastor te delega a missão de Deus, você tem consciência disso? Você sabe o quanto isso pesa? Era exatamente isso que Elias estava retratando a mente e ao coração de Eliseu. Eliseu, você sabe o que significa eu tirar a minha capa e jogar sobre você? Significa que você vai me substituir. Significa que Deus está te escolhendo para uma missão. Significa que você vai ser o grande representante de Deus nas nações. Você já parou para pensar quando o seu pastor, ou quando Deus te fala em sonho, ou quando arde no teu coração o desejo para cumprir a missão que Deus estabeleceu na tua vida aqui na terra? A tua chamada, você já parou para pensar isso? É uma coisa nobre, é uma coisa que não é dada a qualquer um. Não é qualquer um que é chamado para pregar o evangelho especificamente. São aqueles que Deus conscientiza de uma grande chamada, de uma grande responsabilidade. E essa grande chamada, essa grande responsabilidade, ela está sobre a igreja. Diga comigo, não tem Paulo, não tem Elias, não tem Eliseu, não tem Barnabé, só tem eu. Amém? Só tem você, é a sua vez. Seja o missionário que Deus quer na tua casa, seja o missionário que Deus quer no teu trabalho, seja o missionário que Deus quer na tua rua, na tua cidade, no teu bairro.
Seja a pessoa influenciadora que Deus quer. Nós nos preocupamos em influenciar nas redes sociais. Queremos que muitos venham curtir. Queremos que muitos venham ver as visualizações de alguma coisa que a gente posta. Mas Deus não está preocupado com isso. Deus não está preocupado quantos seguidores você tem nas redes sociais. Deus quer realmente anotar cada alma que chega no céu, que você a colocou lá, que você fez por onde o nome dela fosse escrito no livro da vida. Porque nós nos preocupamos com uma coisa tão efêmera? Ficamos preocupados com as redes sociais. Achamos que as redes sociais ela vai levar alguém para o céu. Não vai levar, porque as pessoas só serão salvas se alguém pregar o evangelho para ela. A palavra diz: o evangelho é o poder de Deus. Essa é a verdade. Você sabe, você tem noção do que acabou de te acontecer, Eliseu? Então nós temos que entender isso, que devemos valorizar a nossa missão, devemos valorizar a nossa chamada. Diga: louvado seja Deus. Diga assim: louvado seja Deus. Deus me chamou para algo muito nobre. Ganhar almas é algo muito nobre. Os anjos pediram isso. Nós descemos e vamos evangelizar. O Senhor disse: não, eu quero que o meu servo, eu quero que a minha igreja pregue. A minha igreja vai falar numa linguagem humana. Talvez os anjos viessem falar numa linguagem angelical e as pessoas se convertessem com mais facilidade. Mas Jesus não permitiu, para que eu e você seja aqui na terra a boca de Deus, falando em qualquer lugar em nome do Senhor. Aleluia! Você entende? Tenha orgulho disso, bote a mão no peito e faça assim: eu sou representante legal de Deus. Isso não é qualquer coisa. Isso não é qualquer coisa. Ser representante legal de Deus na terra é algo nobre. Amém? Encontramos no texto que Eliseu voltou. E assim que Eliseu voltou, ele matou os bois. Amém? O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que nada deve me tirar do foco. Nada deve me tirar da minha missão. Nada deve realmente ofuscar a minha chamada. E por que foi que Eliseu fez isso? Ele poderia ficar distraído com aqueles bois. Ele poderia ficar distraído novamente com a fazenda. E aí querer assimilar as duas coisas, fundir as duas coisas. Mas de repente, não foi Elias que mandou. De repente ele realmente resolve dizer bem assim: vou acabar com esses animais. O que eu quero dizer com isso? Não desfoque, não saia, não perca o foco da sua chamada. Minha irmã, a sua chamada é para criar, é para cuidar, criar, dar crescimento a crianças espirituais. Eu vi 4 crianças. E faça um trabalho extraordinário com 4, porque dentro de poucos dias vai para 8, dentro de mais alguns dias vai para 16, depois vai para 32, depois vai para 64, depois vai para 128, porque o Deus da multiplicação, Ele está presente aonde há dedicação, aonde há interesse, aonde há amor para fazer. Botou o coração para edificar a criança, o ministério infantil cresce. Amém? Quantos estão entendendo?
crescimento da igreja está em nossas mãos. O crescimento da igreja está em nossas mãos. O Senhor auxilia nisso, nos dando poder, nos dando estratégia, nos dando sabedoria para fazermos e fazermos o melhor. Mas a dedicação não é o Senhor que vai realmente dar. Ele espera que nós tenhamos a responsabilidade, Ele espera que nós tenhamos o cuidado em fazer, Ele espera que nós tenhamos. Não saia de foco. Amém? Não saia de foco. Não saia de jeito nenhum, permaneça no foco. Então, o que foi que aconteceu? Ele matou. O que eu aprendo? Destrua tudo aquilo que pode lhe levar de volta a uma vida estagnada, sem avançar na missão de Deus. Não regrida. Não regrida. Não faça como os discípulos, que Jesus teve que aparecer na praia para realmente fazer um milagre, para que eles acreditassem que Jesus tinha verdadeiramente ressuscitado. Depois que Jesus ressuscita, eles estão na praia, passam a noite toda, nada pesca. Então, Jesus diz assim: lança a rede aí para o lado direito. E aí foi o que aconteceu. Pegaram o peixe, e aí Pedro realmente sai da praia, se veste e diz assim: esse verdadeiramente é o Senhor. E naquele dia em diante, Pedro reconhece Jesus como o Senhor e cumpre a sua missão de uma maneira extraordinária. Porque ali na praia mesmo, Jesus pergunta: tu me amas? Sim. Não fica ocupado com peixes. Tu me amas? Não fica ocupado com pescaria. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Cuida do que é meu, porque eu cuido do que é teu. Aleluia! É assim, igreja. Nós queremos a bênção de Deus, mas não queremos nem sequer mandar uma mensagem pelo WhatsApp evangelizadora para alguém. Fale de Jesus, pregue. Sabe, é importante isso. E eu quero concluir contando o fato da vida de Eliseu. No versículo 21. Vamos ver o 21, por favor. Voltou, pois, de o seguir, tomou as juntas de boi, matou, e com os aparelhos dos bois cozeu a carne e deu ao povo. Então se levantou. Diga comigo, então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Olha, quando Deus chama, Ele não chama primeiramente para ir fazer missão nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na África. Quando Deus chama, primeiramente Ele te coloca para servir na igreja local. Quem não serve para servir aqui, não serve para servir lá. Ah, mas eu quero ir para os States. Eu quero fazer missão na Europa. Está fazendo o que na igreja local? Nada. Então nada também vai fazer na Europa. Nada. Eu vou ler o texto outra vez para que nós tenhamos uma compreensão exata do texto. Olha, diz assim o final do texto: então se levantou. Quem se levantou? Eliseu. Eliseu se levantou e seguiu a Elias e o servia. Mas Deus não tinha chamado Eliseu? Tinha. Deus não tinha chamado Eliseu para ser o substituto de Elias? Tinha. Não seria Eliseu que iria substituir Elias? Sim, mas naquele dia que Deus o chamou para servir a Elias.
Amém? Tem missionário aqui? Diga amém. Amém. Você serve ao seu pastor? Eu vou dizer uma coisa para você. Deus não falou com Eliseu enquanto Elias estava na terra. É tanta gente que diz assim: pastor, Deus falou comigo, me manda. Aí Deus falou com você, você quer ir para onde? Eu quero ir para a África, eu quero ir para os Estados Unidos, eu quero ir para um lugar bem chique. Deus falou comigo. Não. Uma outra coisinha que você vai entender: Deus não falou com Josué enquanto Moisés não morreu. Foi chamado? Foi. Josué foi chamado? Foi. Moisés até questionou: quem é que vai me substituir? Deus disse: eu já sei quem é que vai te substituir. Quando Moisés morreu, o Senhor diz para Josué: meu servo Moisés morreu, agora a responsabilidade é sua. Amém? Quando Deus chama um missionário, quando Deus chama uma pessoa para a obra, em primeiro lugar, Deus chama para servir na igreja local, para estar debaixo das coordenadas, dos ensinos do seu pastor local. Amém? Não, Deus me chamou, vou sair daqui e abrir a minha igreja. Vai. É bem assim. É fácil demais. Agora vamos ver se dá certo, tá? Então, observe, encerro aqui. Vou apenas ler alguns pontos que eu anotei aqui. Não posso servir a minha geração se não estou servindo ao meu pastor. Eu tenho que, em primeiro lugar, fazer missões servindo a minha igreja local, debaixo das coordenadas do meu pastor. Amém? Quem foi que disse que nessa noite eu vou levantar aqui nesse lugar missionários para sair de qualquer jeito? Não, eu estou dizendo a você que você, por mais que arda no seu coração a chamada de ir, você só vai se o pastor dessa igreja, se o pastor que lidera você, lhe liberar, lhe der as coordenadas, fazer um projeto missionário, aí tudo vai dar certo. Amém? E Eliseu era sábio nessa área. Elias disse bem assim: hoje eu vou embora. Ele disse: não vai, enquanto não vir sobre minha capa. Olha, já era a segunda vez de capa, né? Enquanto não vir sobre mim porção dobrada do teu espírito, olha, não vai. Então Elias disse bem assim: se você puder me alcançar, se você puder me seguir, eu vou fazer essa trajetória, depois faço essa outra e vou sumir daqui. Amém? Diga comigo: Eliseu, o tempo todo debaixo da autoridade de Elias. Olha que coisa. Eu não posso servir a nação se não sirvo a minha igreja local. Eu não posso pastorear se não me deixo ser pastoreado. Amém? Eu passei 25 anos sendo pastoreado por uma liderança muito grande. Era para ir para São Paulo, eu ia para São Paulo. Era para ir para o Nordeste, lá para Paraíba, eu ia para o Nordeste, para Paraíba. Era para ouvir de madrugada a minha liderança, eu estava lá para ouvir a minha liderança. Até que Deus disse: agora você tem condições de andar só. Ande só, porque você já aprendeu o suficiente. E quantos anos durou isso? 25 anos. Amém? Tem gente que se converte hoje, amanhã já... eu sou um missionário, Deus já me chamou, Deus já me preparou. Como já preparou? Como já chamou assim? Se coloque em pé. Os princípios da chamada para servir a Deus não se negocia. Deus continua chamando, sim.
Às vezes, emocionadamente, a gente diz: eis-me aqui. Mas não queremos ver o preço que tem que se pagar por isso. Às vezes nós dizemos bem assim: usa-me, é uma oração que todos nós devemos fazer. Mas temos que entender que por trás do usa-me há a responsabilidade, a dedicação, há uma renúncia. Amém? Há uma renúncia. Senhor, usa-me. Para quê? Para continuar a mesma coisa? Não. Há um negue-se a si mesmo. Há uma renúncia a ser feita. Há uma prioridade a ser dada. E essa prioridade é Deus. É o Senhor. É o Senhor. Agora eu pergunto: você vai? Depois de ter ouvido isso, quem é que diz: eis-me aqui? Vem aqui na frente. Você que diz assim: eis-me aqui. Usa-me, Senhor. Eu quero ser usado na tua obra. Eu verdadeiramente quero ser um missionário. Eu verdadeiramente quero cumprir a minha tarefa. Eu verdadeiramente quero fazer a diferença na minha escola, no meu trabalho, na minha igreja. Eu não quero ser um problema para os meus líderes. Eu quero ser proativo. Eu quero ser a solução do problema. Quando surgir um problema na igreja, o verdadeiro chamado, o verdadeiro missionário, ele não faz parte do problema. Ele é a solução para o problema. Você vem? Se você vem, venha. Você vem? Você vem? Nessa noite é quem quer ser usado. Você vem? É quem diz assim: Senhor, eis-me aqui. Usa-me, Senhor. Porque dizer eu quero ser usado requer responsabilidade, requer compromisso, requer renúncia. Por isso houve casos de Deus ir pessoalmente chamar e escolher. Não fez a chamada geral. Feche os olhos. Feche os olhos. Pai querido, é no nome de Jesus. Nós temos aqui, Senhor, pessoas que nesta noite estão dizendo sim para essa chamada. Estão dizendo sim para a sua vocação. Estão dizendo sim para aquilo que o Senhor quer que elas realizem. Eu não sei, Deus, o que o Senhor quer que esse jovem realize. Eu não sei se a missão dele é no trabalho. Eu não sei se a missão dele é na igreja. Eu não sei se o Senhor vai enviar. Mas ele está aqui, dizendo: usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me. Deus, libera o teu poder sobre ele. A capa de Elias veio sobre Eliseu. E Eliseu fez muito mais milagres do que Elias. Eliseu ganhou, Senhor, o comandante do exército da Síria. Ele fez coisas grandes, tremendas, ressuscitou mortos. E até os seus ossos, meu Deus, defunto tocou e algo aconteceu. Pai, até na morte, até os ossos de Eliseu deram fruto. Senhor da glória, em nome de Jesus, libera o teu poder, libera a tua unção, libera o teu Espírito, meu Deus. Em nome de Jesus. Tua palavra diz que ainda na velhice darão frutos. Não importa a idade que temos. Moisés tinha 80 quando o Senhor levou de volta para o palácio. E ele deu 40 anos, Pai, de ministério que ninguém nunca superou o ministério de Moisés. Pai querido, é no nome de Jesus. Pai, faz a tua obra. Faz a tua obra, grande Deus, na vida dessa jovem. Senhor, tua palavra diz que o jovem é forte porque já venceu o maligno.
Senhor, usa Deus, usa poderosamente. Essas pessoas tiveram coragem de se expor, de vir aqui à frente, entendendo a mensagem, renunciando talvez muitas coisas para te servir. Você que está aí atrás, levante sua mão. Eu oro por você. Eu oro para que o poder de Deus te alcance, para que você não se veja mais um na igreja, mas que você se veja verdadeiramente como uma pedra preciosa, usada por Deus, um instrumento vivo usado por Deus para curar os enfermos, expulsar demônios, repreender todo o mal das pessoas, levar consigo, com você para o céu, uma multidão. Uma multidão. Uma multidão. Uma multidão. Aleluia. Aleluia. Levante a mão para o céu. Como um farol que brilha à noite, como um ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que alcança. Quero ser usado da maneira que te agrada em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol, como ponte sobre as águas, como abrigo não deserto. De calabachara maramana, do lemachara maramana, de calabache de andaramaha subi alaramana, de calaramacha andaramaramana, alabachu de calaramana, de calamaço de faz andaramaramana. Dê um aplauso para Jesus. Pastor Gilmário, eu quero agradecer a Deus, ao pastor Gilmário, pastora Jussara, por essa rica missionária, essa rica oportunidade que me concedeu de falar de missões. Eu comecei a fazer missões. Senta um pouquinho só. Eu comecei a fazer missões com 23 anos. 23 anos. Mas isso não aconteceu porque eu não tinha nada para fazer. Eu tinha um sonho na minha vida. A minha vida era ser engenheiro mecânico, fazer grandes projetos para navios, naves, aviões, coisa grande. Deus disse para mim: não, você não vai fazer coisas grandes para o homem, você vai fazer coisas grandes para mim. Com 24 anos eu já era pastor, já dirigia igreja. Olhavam assim para mim e diziam: o pastor é aquele menino que assim, ele é novo, é casado. Sabe qual é o grande sucesso de um homem de Deus? É o seu temor a Deus e a sua dedicação que ele tem por aquilo que ele faz. A responsabilidade, fazer a obra de Deus aparentemente. Outro dia alguém disse bem assim:
Mas pastor, não tem nada o que fazer. Eu disse, pode até existir um ou dois pastores que não tenha nada o que fazer, mas eu tenho. Eu sou 24 horas ocupado com Deus e com aquilo que Ele me responsabilizou. O segredo de um ministério está exatamente nisso: dedicação. Você que está olhando para mim, dedicação. Deus vai te usar muito. Se dedique. Mas se dedique mesmo. Se dedique. Deus vai te levantar com uma responsabilidade grande, que é a responsabilidade de pastorear. Seja fiel a isso. Porque nada melhor do que ser fiel ao chamado. Aquilo que Deus nos chama. Aquilo que Deus senta no nosso coração. São 34 anos de ministério oficial. Porque o meu ministério extraoficial começou em 82. Há 43 anos. E nem um dia sequer eu disse não para Deus. Olha, Deus, hoje eu não vou, hoje eu não faço. Todos os pastores anualmente têm férias. Eu tenho 34 anos que não sei o que é tirar férias. Toda vez que eu vou tirar férias, eu dizer, agora não. Tira aí qualquer dia, qualquer hora. Porque eu tenho algo para você fazer. Amanhã eu tenho 2 compromissos. Segunda eu tenho 1. Terça eu tenho 2. Quarta eu tenho mais 2. E a missão não para. Ela se prende à igreja local e à igreja de Jesus Cristo. Seja uma flecha, seja um farol, seja uma bênção. Glórias a Deus. Aleluia.